Bom dia, pessoal. Alegria ver cada um de vocês aqui. Mais um domingo. Como o Diego já falou, nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações no livro de Atos dos Apóstolos. Série que nós demos o título de Minhas Testemunhas, que é uma referência às palavras de Jesus em Atos 1:8. Quando Jesus disse aos discípulos, logo antes de ser levado ao céu: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hoje é a pregação de número 30 dessa série e será a última deste semestre, pois nós vamos fazer uma pausa e a partir da semana que vem nós vamos começar uma nova série para olhar sobre a humildade de Jesus ao longo da vida dele. E a princípio o nosso plano é retornarmos à série de Atos no mês de agosto. Então eu queria te convidar a ler comigo o texto de hoje, que é Atos 16. Eu vou ler a partir do versículo 6. Atos 16, a partir do versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão,
desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora vocês podem ir, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz e é poderosa para cumprir tudo aquilo que ela tem como propósito do Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor possa, de fato, abrir corações para que essa palavra penetre de forma a criar raiz e gerar frutos, Pai. Cuida do nosso tempo, proteja-nos das distrações e, assim como Lídia, nos dê corações atentos à mensagem do Evangelho, Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto facilmente poderia ser dividido em pelo menos 5 pregações, mas como nós decidimos manter todo o texto em apenas uma pregação, nós teremos que passar um pouco mais rápido em alguns pontos, sem poder entrar em muitos detalhes, e também nós não conseguiríamos passar versículo por versículo. Mas não deixem de aproveitar tanto as conversas individuais, tanto as comunidades regionais também, para poder aprofundar nessa passagem. Dos versículos 6 até o versículo 10, um detalhe que nós podemos observar é que, do 6 ao 8, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele usa os verbos na terceira pessoa do plural. Por exemplo, ele diz que Paulo e seus companheiros viajaram, depois, quando chegaram à fronteira da Mísia, e por fim, então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Só que a partir do versículo 10, ele passa a usar o verbo na primeira pessoa do plural. Pois ele diz: "Preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia." Ou seja, Lucas provavelmente estava em Troade e se juntou a Paulo e seus companheiros a partir daquela cidade. E um outro ponto que nós podemos observar também nesse parágrafo é Provérbios 16:9 em ação. Provérbios 16:9 diz: "Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos." Aqueles homens tinham o plano de pregar o evangelho na província da Ásia, só que o texto relata que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, sem dar maiores detalhes de como ocorreu esse impedimento. Eles, entendendo então que o Espírito de Jesus havia fechado aquela porta, eles queriam obedecer e seguir para onde o Espírito os estivesse conduzindo. Então eles chegam a Troade e é lá que Lucas se junta ao grupo. Daí os versículos 9 e 10 descrevem como que esses fatos se desenrolaram. E diz: "Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: 'Passe a Macedônia e ajude-nos.' Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia,
concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Eu acho que essa passagem ela é muito valiosa para nos ajudar a sondar o nosso coração sobre como nós reagimos quando Deus fecha uma porta para algo que nós tínhamos planejado. Será que nós temos apenas dado lugar à frustração e à murmuração? Ou será que nós conseguimos nos alegrar, entendendo que aquela porta que foi fechada por Deus, por causa do melhor propósito que Ele tem para nós? E dessa forma, continuar alegremente procurando por qual porta está aberta. Fica a pergunta para reflexão. Seguindo então, como nós já vimos em outras pregações, a região da Macedônia era a região onde ficavam as cidades de Filipos, de Bereia, de Tessalônica, e foi justamente para Filipos que Paulo e seus companheiros se dirigiram primeiramente. No início do ano passado, nós estudamos a carta aos Filipenses, e pessoalmente foi uma carta muito encorajadora para mim. E aqui nesse texto de hoje nós vemos como ocorreu a plantação daquela igreja que nós estudamos, a igreja em Filipos. A cidade de Filipos tinha esse nome em homenagem ao fundador dessa cidade, que era Filipe II da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, que nós já ouvimos das histórias. E uma coisa que nós podemos observar é que em Filipos, que era a principal colônia romana, como diz no versículo 12, não havia uma comunidade judaica grande o bastante que justificasse ter uma sinagoga naquela cidade. E esse é o motivo que nós vemos que no versículo 13, Paulo e seus companheiros foram para a beira do rio, onde eles esperavam encontrar um lugar de oração, que significava que era naquele local onde a religiosidade da cidade acontecia. E o que vemos a partir desse ponto é Deus mesmo estabelecendo a igreja em Filipos a partir da pregação do Evangelho. O primeiro relato que nós temos é sobre Lídia, que é apresentada como uma mulher temente a Deus e que era vendedora de tecido de púrpura. O que isso significa? Em primeiro lugar, o Jader já mencionou isso quando ele pregou no capítulo 10. Quando aparece a expressão temente a Deus na Bíblia, isso não significa que a pessoa é salva. Significa que era alguém que não era judeu, mas tinha tido algum contato com o Deus de Israel e passou a ter certa abertura e até certo temor a este Deus. Mas, de novo, ser temente a Deus não significa que a pessoa é salva. Já em relação a ela ser vendedora de tecido de púrpura, a púrpura era uma cor que representava a realeza e a riqueza. Reis e rainhas usavam roupas de tecidos dessa cor. Então, como esse era um produto bastante caro, isso coloca Lídia como alguém que fazia parte da alta sociedade. Ou seja, provavelmente ela era uma mulher bem rica. E na segunda metade do versículo 14, nós lemos que o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Em outras palavras, Deus abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta à mensagem que Paulo estava compartilhando, ou seja, a mensagem das boas novas do Evangelho. Em seguida, tanto ela quanto os de sua casa, após terem ouvido e recebido as palavras do Evangelho, foram batizados. Lídia e os de sua casa foram, dessa forma, os primeiros membros da igreja em Filipos. A narrativa continua, e alguns dias depois, Paulo e seus companheiros voltam ao lugar de oração. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguiu a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela." E no mesmo instante, o espírito a deixou. E essa passagem é curiosa,
porque talvez ela gere mais perguntas e até mesmo algumas especulações. Por que a garota seguia Paulo e Silas durante vários dias? Por que Paulo esperou vários dias até finalmente expulsar aquele espírito dessa escrava? Nós temos que lembrar que, especialmente em narrativas como essa que nós vemos aqui no livro de Atos, às vezes, vários dias, ou até mesmo semanas e meses, ficam condensadas em apenas um parágrafo da narrativa. Isso pode passar a falsa ideia de que todo o conteúdo do parágrafo ocorreu em poucos minutos, mas essa não é a realidade. Talvez Paulo levou alguns dias para discernir de que se tratava de um espírito imundo. Talvez ele estivesse querendo focar mais na mensagem do evangelho que ele queria compartilhar com aquelas pessoas na beira do rio. Possível, mas são apenas hipóteses. O que nós podemos observar de concreto, então, de objetivo nessa passagem? Primeira observação é que essa moça era uma escrava. Nós não temos o relato do motivo de ela ter se tornado escrava. Pode ser que ela tenha sido vendida por sua família, que era algo comum naquela época. Pode ser que ela tenha sido abandonada pela família. Porém, mais uma vez, apenas hipóteses. Apesar do relato de que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, fato é que ela era uma escrava e era explorada. E isso a colocava numa classe social muito baixa. A segunda observação é que essa moça estava sob influência de um espírito pelo qual conseguia predizer o futuro. A terceira observação é que não apenas ela conseguia predizer o futuro, mas o que ela estava gritando era verdade. De que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo que estavam anunciando o caminho da salvação. Ou seja, eles estavam anunciando o Evangelho. E a quarta e última coisa que nós podemos observar é que Paulo, finalmente, depois de muitos dias, como diz o texto, ficou indignado e expulsou aquele espírito da escrava. Apesar de ser verdade o conteúdo do que ela estava gritando, certamente aquilo não estava testemunhando de Cristo e não estava ajudando na missão de Paulo. E aqui eu acho que cabe um alerta para nós também. Muitas vezes, muitos de nós, talvez por ingenuidade ou por falta de discernimento, ou simplesmente por não conhecer a palavra de Deus mais profundamente, acolhemos qualquer ensino de pessoas que citam versículos bíblicos ou que usam o nome de Jesus, simplesmente para seus próprios projetos e desejos. Mas lembrem-se, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Satanás usou apenas textos das Escrituras para tentá-lo. O diabo conhece muito mais da Bíblia, muito mais de teologia do que qualquer um de nós. Tiago, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, que nós vimos há 2 pregações atrás, quando nós passamos pelo capítulo 15, ele diz em sua carta que os demônios também creem em Deus e tremem. Ou seja, eles têm o conhecimento de Deus, assim como esse espírito adivinhador que estava na escrava tinha, porém eles não amam a esse Deus soberano e todo-poderoso do qual eles têm um conhecimento tão profundo. E por causa disso, eles tremem, porque eles conhecem também qual que é o destino deles. Tudo isso para dizer, não se impressionem por qualquer pessoa trazendo revelações de coisas que elas nunca poderiam saber ou trazendo alguma predição de algo que ainda vai acontecer no futuro. Como Paulo diz aos Tessalonicenses, que é outra igreja na mesma região da Macedônia, 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. A principal revelação de Deus que nós precisamos é a palavra de Deus, que acima de tudo é uma pessoa, é a palavra que se fez carne. Tudo o que não o exalte, ou que não esteja de acordo com o seu caráter e a sua missão, e não esteja debaixo da autoridade das suas palavras dadas aos profetas e aos apóstolos, deve ser desprezado.
tudo o que não exalte a Jesus, tudo que não esteja de acordo com o caráter de Jesus, tudo que não esteja de acordo com a missão de Jesus e que não esteja debaixo da influência da sua palavra dada aos profetas no Antigo Testamento e aos apóstolos no Novo Testamento, deve ser desprezado. Seguindo então, mais uma vez na narrativa, possivelmente essa moça que estava escravizada e agora havia sido libertada, também se tornou parte da igreja em Filipos. Porém, quando alguém é resgatado do domínio das trevas e transportado para o reino do Filho amado, certamente isso vai ter consequências no mundo espiritual. Os donos da escrava, vendo que perderam sua fonte de lucro, caíram a tirana. Eles conseguiram manipular toda a situação para retaliar contra Paulo e Silas, que acabou resultando na prisão deles. Lembrem-se que também estavam no grupo Timóteo e Lucas. Timóteo era meio judeu e meio gentio, pelo fato de seu pai ser grego. Lucas era totalmente gentio e Paulo e Silas eram totalmente judeus. Eles possuíam cidadania romana, mas eles eram totalmente judeus. Como o argumento usado por aqueles donos da escrava foi que estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar, talvez por esse motivo, apenas Paulo e Silas é que foram despidos e severamente açoitados, julgados na prisão, tendo os pés presos no tronco. E então nós lemos esse relato impressionante, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Primeiramente, é impressionante observar que, mesmo estando presos e feridos depois de terem sido severamente açoitados, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Mais uma vez, o que isso pode nos ensinar sobre o nosso próprio coração e a nossa resposta frente aos obstáculos e às adversidades que nós enfrentamos nas nossas missões, tanto as nossas missões pessoais de vida, quanto aquelas coletivas também. Se a nossa resposta tem sido de desânimo e reclamação, nós temos algo a aprender aqui. Em seguida, nós lemos esse relato de que houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, todas as portas foram abertas e as correntes de todos os presos se soltaram. Facilmente, todos os presos poderiam ter fugido quando isso aconteceu. Mas é impressionante que nem os outros presos, que nem eram cristãos, mas que estavam lá ouvindo Paulo e Silas cantando e orando a Deus, nem eles fugiram. Com certeza, eles também foram impactados de alguma forma com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, nós lemos sobre esse carcereiro. Alguns dos comentaristas bíblicos dizem que um carcereiro geralmente era um militar romano aposentado, era alguém muito experiente e de grande confiança. Economicamente, seria alguém na classe média baixa. E sendo a cultura romana uma cultura onde predominavam tanto a honra quanto a vergonha, o carcereiro, então, que sabia da sua responsabilidade pelos presos, imaginando que todos eles tivessem fugido, decidiu poupar o trabalho de ser julgado e executado. A decisão dele foi tirar a espada e se matar ali mesmo onde ele estava. Só que Paulo, que sabia muito bem para que Jesus tinha o chamado,
que era para ir até os gentios e abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, ele impediu que o carcereiro se matasse. Versículo 28. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E é incrível que, ao pedir luz, que era uma necessidade circunstancial por causa do horário, era meia-noite, e por causa do acontecimento do terremoto, o carcereiro também estava pedindo luz para a sua própria alma e se preparando para fazer uma das perguntas mais importantes que nós podemos encontrar em toda a Bíblia. Versículo 30. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? O carcereiro sabia o motivo de Paulo e Silas terem sido presos e provavelmente também sabia das declarações que a escrava fazia quando seguia eles, de que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Com o terremoto, não apenas os alicerces da prisão foram abalados, mas as convicções daquele homem também, porque ele reconheceu naquele momento que ele precisava de salvação. O que devo fazer para ser salvo? Talvez essa seja a pergunta que você tem feito também. Talvez seja para isso que você tem buscado resposta. Mas talvez você esteja lidando com outras perguntas que são anteriores a essa. Talvez sua pergunta seja: eu preciso ser salvo? Mas salvo de quê? Ou talvez, por que eu preciso ser salvo? E essas são perguntas importantes. E para tentar responder, eu quero olhar para a própria palavra de Deus. Então, de que nós precisamos ser salvos? De maneira bem direta, Paulo diz em Romanos 5, versículo 9, que por meio de Jesus seremos salvos da ira de Deus. Em Efésios 5, versículo 6, ele diz que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E em Romanos 2,5, ele menciona o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E esse dia da ira de Deus também é chamado nas Escrituras de o dia do Senhor. E nós precisamos lembrar que a ira de Deus é perfeitamente justa e perfeitamente santa. E nesse dia todo pecado será julgado com justiça. Então nós precisamos ser salvos da ira de Deus, que é uma ira justa e é uma ira santa. Mas aí nós temos a segunda pergunta. Ok, haverá o dia da ira de Deus, mas o que isso tem a ver comigo? Por que eu preciso ser salvo? E é nesse ponto que muita gente agarra, pois não acham que precisam de salvação. Talvez por se considerarem justos e bons aos seus próprios olhos, ou por confiarem na sua própria justiça e bondade e boas obras como moeda de troca para a salvação. Porém, Paulo, mais uma vez, nos lembra, Romanos 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. E mais à frente, no mesmo capítulo, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A história de Deus é a história de sua glória. E nós podemos, didaticamente, de forma bem resumida, dividir essa história em 4 grandes atos. O primeiro grande ato, que foi a criação, Deus criou o mundo e tudo que nele há,
para a sua glória e nos criou à sua imagem e à sua semelhança para refletir essa glória. No segundo grande ato, que foi a queda, o pecado entrou no mundo através da desobediência do ser humano e a partir daí nós passamos a ser pecadores, tanto por natureza quanto por escolha, nos tornando dignos da justa condenação do pecado. Pois o reflexo da glória de Deus em nós foi corrompido e passou a ser manchado por causa do pecado. Eu não sei qual que é a régua que você usa para medir a sua própria justiça e a sua própria bondade, mas por melhores e mais justos que nós nos consideremos, as Escrituras são claras. Não há nem um justo, não há ninguém que faça o bem. A verdade é que nós não podemos salvar a nós mesmos. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta do carcereiro. E a resposta nós vemos logo em seguida, versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Mas por que foi necessário que eles pregassem a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os de sua casa para que eles fossem salvos? Na verdade, não apenas ao carcereiro e a todos os de sua casa, mas também a Lídia, quando o Senhor lhe abriu o coração, aos da casa de Lídia, aquela escrava, quando ela foi libertada. Paulo responde quando escreve aos Romanos, Romanos 10, versículo 14. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E mais à frente, no versículo 17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não foi a fé do carcereiro que salvou todos os de sua casa. Não faria sentido alguém ser salvo pela fé de outra pessoa. Foi necessário que todos ouvissem a mensagem de Cristo e crescem para que pudessem ser salvos. Mas não tem nenhuma boa obra ou boa ação que eu preciso fazer para merecer essa salvação? Ao ser perguntado pelos discípulos exatamente isso, Jesus respondeu, João 6, 29. A obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Por isso é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Efésios, Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Porém, crer verdadeiramente no Senhor Jesus não significa apenas dizer que acredita nele, colocar um adesivo no carro, um versículo lá no seu perfil do WhatsApp e continuar vivendo como você sempre viveu. Crer gera transformação de mente, de coração e de caminhos. Crer significa entender que não há nenhum justo, que você é pecador por natureza e por escolha, e que o seu pecado não apenas o afasta de Deus, mas o torna merecedor da justa ira de Deus. Crer significa se arrepender dos seus caminhos e confiar que a morte de Jesus na cruz é a sua única esperança e é suficiente para pagar a sua dívida, dívida que você nunca seria capaz de pagar. Crer significa se entregar totalmente a Ele como seu único Salvador e Senhor da sua vida. E essa morte de Jesus na cruz
onde nós vemos a glória de Deus brilhando mais forte, e a sua ressurreição marcam o terceiro grande ato da história de Deus, que é a redenção. É nesse momento da história que todos nós vivemos, quando Deus está chamando para si um povo, pela graça e pela fé em Jesus Cristo, e este povo, que é a igreja, tem a missão de ser suas testemunhas, daí o título da nossa série de mensagens, e anunciar as boas novas de que em Jesus há perdão de pecados e salvação, ou seja, em Jesus há redenção. E essa missão vai durar até que ele volte, como ele prometeu. E essa volta marcará o quarto grande ato da história, que será a consumação, quando Deus vai enviar Cristo para voltar, para resgatar a sua igreja e julgar todo pecado e toda maldade com justiça, estabelecendo para sempre o seu reino e fazendo novas todas as coisas. Eu não sei qual que é a condição real do coração de cada pessoa aqui. Talvez você esteja acreditando na mentira de que o cristianismo pode até parecer muito legal, mas não é para todos, e certamente não é para você. Talvez você esteja reconhecendo que você verdadeiramente precisa ser salvo, mas a sua luta é com seu valor. Talvez você esteja carregando tanta culpa que você acha que não merece ser salvo, pois está além do alcance da salvação. Por um lado, isso é verdade. Ninguém merece ser salvo. Mas por outro lado, não existe culpa ou pecado tão grande que Deus não possa e não queira perdoar. Para quem crê no Senhor Jesus, a nossa confiança é que todos os nossos pecados já foram julgados e pagos na cruz. Esse é o Evangelho, essa é a graça de Deus. Nós recebemos de graça aquilo que nós não merecemos. Lídia era uma mulher rica e Deus usou de um encontro e uma conversa à beira do rio para lhe abrir o coração. Para ela, que era vendedora de tecido de púrpura, a cor da vestimenta de reis, Jesus se apresentou como o único digno de ser chamado rei. Para a escrava, que tinha um espírito imundo e era de uma classe mais pobre, Deus usou de um exorcismo para chegar a ela. E Jesus se revelou como aquele que se humilhou e levou sobre si todo o peso do pecado que nos escravizava. Para o carcereiro, Deus usou de um terremoto para abalar seus alicerces. E Jesus se revelou como aquele que verdadeiramente sofreu a execução pela libertação dos que eram prisioneiros do pecado. Enfim, o cristianismo não é apenas para uma classe social ou intelectual, nem apenas para uma etnia ou cor de pele, nem apenas para uma inclinação política ou cor de bandeira. O convite de Jesus é para todos e nos alcança em todas as nossas necessidades. Como Jesus está se revelando para você? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Vamos orar. Senhor Deus, nós não entendemos tamanha misericórdia, tamanha graça demonstrada por nós, Pai. Uma raça de traidores, nós que traímos e corrompemos a sua glória. Ainda assim, o Senhor deu o primeiro passo
e nos amou quando estávamos mortos em transgressões e pecados. Obrigado, Senhor, por ter pago esse preço que nós nunca poderíamos pagar na cruz. Ajuda-nos, Pai, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que todos aqueles que olhassem para ela fossem curados, o Senhor também levantou o Senhor Jesus na cruz para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Queremos, Pai, erguer os nossos olhos e ver Cristo crucificado, mas também ressurreto e exaltado. Perdoa-nos, Pai, por confiar nos nossos próprios caminhos e duvidar da Tua bondade, Pai. Usa, Pai, do que for preciso, seja uma conversa, um exorcismo ou até mesmo um terremoto, Deus, para falar conosco. Nós precisamos do Senhor, Pai, e queremos pertencer ao Teu povo, o povo que estará para sempre, Pai, contemplando a glória do Senhor. Seja, Pai, engrandecido na nossa igreja, seja glorificado nesse meio, e que o Senhor possa agir através de nós, Pai, transformando corações, se revelando como o Senhor é de verdade, e fazendo cair, Pai, todas as algemas que têm nos prendido e nos impedido de seguir o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.